gente está indo então no nosso tópico falando sobre aliança de sangue. Como é importante esse tema na Bíblia. Ou seja, esse tema de aliança a gente tem visto nessas nossas aulas, que esse é um tema que percorre a Bíblia inteira. Então a gente precisa entender o que é essa aliança, a aliança que Deus fez conosco e aquilo que Ele nos proporcionou através da sua palavra, da sua aliança. A gente viu então que aliança, tem que só ligar, que aliança, a palavra aliança, berith, ela significa um acordo. É um termo político em que duas partes se reúnem e concordam em cumprir certos termos. A gente viu isso na nossa aula passada sobre aliança, né? Então, a aliança fala de um sinal, a aliança fala de um selo de compromisso. E quando a gente falou que Deus é um Deus de aliança, a gente está falando que Deus é um Deus de compromisso. Gente, isso aqui, quando a gente entende esse tópico de aliança na Bíblia, entender que Deus é um Deus de compromisso, a gente entende por toda a Bíblia a fidelidade de Deus. Então, falar de aliança e falar de compromisso é falar que Deus cumpre as suas promessas. Quem acredita nisso aí? Deus cumpre as suas promessas. É disso que a gente está falando. Deus deixa essas alianças e como a gente consegue ver o caráter de Deus no decorrer da história. A gente viu que a aliança de sangue é uma aliança mútua pela qual duas pessoas entram no mais íntimo, mais duradouro, mais sagrado e irrevogável. Diga, irrevogável. O que é irrevogável? Que não se pode revogar. Ou seja, quando Deus faz uma aliança, Ele está dizendo assim, eu não volto atrás. Gente, que Deus é esse nosso? Que quando dá uma palavra, Ele diz em Isaías 55, que a palavra dEle não volta vazia. Não volta para Ele sem cumprir aquilo que Ele disse que ela vai cumprir. Por quê? Os termos da aliança são irrevogáveis. Dos contratos como amigos, irmãos ou mais que irmãos, selado pela mistura dos seus sangues ou transfusão recíproca. E a gente viu na aula passada como o sangue é importante, porque o sangue representa a vida. Então, toda vez que você vê, por exemplo, no Antigo Testamento, um derramar de sangue, você está vendo que existe vida naquele lugar. É por isso que se aspergia o sangue sobre a Arca da Aliança, sobre a tampa da Arca da Aliança, para dizer, nesse lugar aqui é um lugar de vida. Por mais que, se o sumo sacerdote chegasse ali e fizesse de qualquer maneira, ele morresse, o intuito de Deus não é com que ele morresse. O intuito de Deus é, com o sangue aspergido sobre a tampa da Arca da Aliança, ali era um lugar de vida. Então, quando Deus faz uma aliança, Ele está falando assim, eu quero com que você viva. Eu quero com que você experimente vida. E a gente viu que toda aliança tinha duas ou mais partes, tinha termos e condições, e tinha recompensa ou prejuízo. Toda aliança tem isso. E quando a gente entende sobre essa aliança, já entrando aqui no nosso tópico sobre tipos de aliança, a gente entende que, primeiramente, Deus faz uma aliança consigo mesmo. Antes dele poder falar qualquer coisa com você, ele faz uma aliança consigo mesmo. É o que a gente chama de aliança da redenção. Ou seja, onde o Pai, o Filho e o Espírito entram em acordo para fazer algo. Isso daqui, gente, vai percorrer por toda a Bíblia. A aliança de redenção, gente, ela envolve duas ou mais partes. A gente está entendendo isso. Duas ou mais partes, o quê? O Pai, o Filho e o Espírito. Lembra lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus diz, façamos o homem? Eles entram em aliança. Eles não voltam atrás. No meio do caminho não tem e se não der certo? E se o homem pecar? Como é que vai ser? Então, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, na essência, se a gente está falando sobre essa aliança de redenção, os termos dessa aliança envolvem, olha só que legal, Deus Pai nomeando o Filho como Redentor, o Filho concordando com esse papel e cumprindo por meio da sua obra, e o Espírito Santo aplicando os benefícios da obra do Filho a quem crê na obra
do Filho. Então as três partes estão juntas. O que isso quer dizer? Que lá na eternidade, Deus vira para o Filho e fala, eu tenho um plano. Vai se cumprir através de você. E Jesus diz, estou dentro. Depois, nesse conjunto, o Espírito Santo ele recebe uma incumbência. E você lembra que Jesus fala disso em João capítulo 14, dizendo, eu rogarei ao Pai, que vos enviará o outro Consolador. Para quê? Para lembrar a você tudo aquilo que eu tenho dito para você. Ou seja, para que os benefícios dessa aliança sejam seus no dia a dia, através daquilo que eles concordaram na eternidade. Gente, quando a gente olha para a Bíblia, e a gente sabe que a Bíblia é sobrenatural, os alunos do Alfa aí estão aí comigo, a gente estudou isso semana passada, a Bíblia é um livro sobrenatural. E se a Bíblia é um livro sobrenatural, ela não começou há 2000 anos atrás. Ela começa na eternidade. Quando Deus decide fazer algo pelo homem. E isso é muito importante, a gente colocar o nosso coração nisso. Essa aliança, a aliança de redenção, era uma transação que envolvia obrigação e recompensa. Ou seja, a aliança de redenção é o fundamento de tudo o que Deus faz na história para salvar o seu povo do pecado. E revela que o Senhor tem um plano eterno para a humanidade, que envolve a salvação dos pecadores, a transformação da sua natureza de volta à posição original e a comissão da igreja para declarar essa salvação às nações. Quando a gente fala de aliança, e a gente vai ver várias alianças aqui, num desdobramento de um plano maior, a gente está falando que tudo começou com Deus. Então, se a gente está falando que a aliança é um pacto entre duas partes, esse pacto começa com Deus, fazendo uma aliança com Deus. E a gente sabe que Deus não pode mentir. E se Deus não pode mentir, e Ele faz um pacto consigo mesmo, a gente sabe que Ele cumpre aquilo que Ele fala. E o que a gente vê nessa aliança de redenção? Ela é o fundamento de tudo, gente. Diga, fundamento de tudo. Ela é o fundamento de tudo. É claro que a gente não encontra na Bíblia a frase aliança de redenção, mas a gente encontra os elementos. A gente encontra as partes, a gente encontra os termos da aliança. Está lá em João capítulo 6, verso 37, por exemplo, que diz que o Pai deu um povo ao Filho para a salvação. Ou seja, o Pai está nomeando o Filho. Ele está dizendo, você, através de você, a obra da redenção vai acontecer. Quando a gente olha para Filipenses, a gente vê o Filho aceitando o papel. Ele abriu mão da sua glória, veio como homem, nos livrou da mão do inferno, ascendeu ao Pai. O Filho aceitou. E depois em João 14, a gente vê que Jesus promete enviar o Espírito Santo. O que nós queremos dizer, gente? Que Deus sempre inicia aquilo o que Ele quer ver concretizado. Anota essa frase aí. Deus sempre inicia aquilo que Ele quer ver concretizado. Porque se eu e você iniciarmos, isso quer dizer que eu e você temos que manter até o final. É muitas vezes o erro da igreja de tentar chamar pessoas por conta de eventos, por exemplo. Aí se uma pessoa veio por conta de evento e fala, nossa, que evento legal. Aí no outro domingo, já não tem mais aquele evento. E agora, como é que vai ser? Agora porque eu comecei aquilo, eu tenho que todo domingo fazer um evento diferente, não só para captar mais pessoas, mas para manter você que veio através do evento. E como é que a gente vê o modelo bíblico? A gente vê a pregação da palavra. A gente vê a oração. A gente vê a doutrina sendo pregada. E diz que Deus vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. Ou seja, Deus inicia o processo e nos pede para participar desse processo. Gente, que coisa maravilhosa. Quando a gente está falando de aliança, lá no céu, Deus já tinha programado que Ele faria um acordo com Ele mesmo de salvar a humanidade. Ele já tinha feito esse acordo consigo mesmo. 1 Pedro capítulo 1, verso 18, diz assim, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Como é que ele foi conhecido antes da fundação do mundo? Porque Deus fez uma aliança consigo mesmo. Antes do mundo acontecer, Deus já tinha feito uma aliança, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de você. Então veja bem, a aliança que Deus faz consigo mesmo, o apóstolo Pedro está falando assim, em favor de vocês. O que Deus decide consigo mesmo é em favor de vocês. Esse é o coração do nosso Deus. Quando a gente fala um pouquinho sobre essa teologia sistemática, eu peguei uma citação de um autor chamado Charles Hodge, e ele diz o seguinte, olha, que Deus formaria uma igreja purificada para o seu filho, que o filho receberia o Espírito sem medida, que ele estaria sempre presente para apoiá-lo, que ele o livraria da morte, o pai, e o exaltaria à sua destra, o filho, que ele teria o Espírito Santo para enviar a quem quisesse, que todos o que o pai lhe desse viriam a ele e nenhum deles se perderia, que multidões participariam da sua redenção e do seu reino messiânico, que ele veria o trabalho da sua alma e ficaria satisfeito. O que Charles Hodge está falando? Ele está falando dessa ligação entre Deus e Deus. Ele decidiu, eles decidiram que o filho assumiria esse papel, que o pai assumiria esse papel e que o Espírito assumiria o papel. E no final, ele veria o trabalho da sua alma e ficaria satisfeito. A segunda aliança que a gente vê na Bíblia, em decorrência dessa primeira aliança, então a primeira coisa que você tem que entender, que Deus faz um acordo consigo mesmo e ele cumpre esse acordo. Aí ele chega e cria o beneficiário desse acordo, Adão. A segunda aliança que a gente vê na Bíblia, vou passar isso aqui, a segunda aliança que a gente vê na Bíblia é a aliança com Adão. E a aliança com Adão, também a gente não vê um termo chamado aliança. Cadê? Aliança de Adão. Não tem, mas a gente consegue ver os pactos. A gente consegue ver os termos. Né? Abra lá comigo em Gênesis capítulo 1. Gênesis, no capítulo 1. Quando Deus está para fazer algo importante no mundo, ele começa a procurar alguém com quem ele possa andar e conversar. Lembra que Deus faz um acordo consigo mesmo. E agora, ele quer passar esse amor, ele quer passar essa graça do seu coração para alguém. Então, nas alianças, Deus quer fazer algo através de alguém. Deus faz tudo através de uma aliança consigo mesmo e depois desdobra isso, convidando homens a participarem dessa aliança. Então, Gênesis 1, a partir do verso 26, diz assim: disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulheres criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há frutos que dê semente, isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Pula lá para o capítulo 2, verso 15 até o verso 17. Diz que o Senhor Deus, ele toma o homem e o coloca no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer,
porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. E a gente vê aqui algo muito interessante, que começa a ser desdobrado, gente, que é uma parte condicional de uma aliança. E você nota que Deus vira para Adão e fala assim: se você não comer, você vive. Mas se você comer, você morre. Enquanto você não comer da árvore do bem e do mal, você vai continuar a viver. Ou seja, a vida de Adão estava condicionada à obediência, presta atenção, à obediência pela fé. O que a gente não pode fazer, gente, é desatrelar a fé do Antigo Testamento. Porque a fé, gente, você sabe disso, a fé fala da nossa dependência de Deus. Não de uma fórmula, fala da nossa dependência de Deus. Então, se eu falo que eu tenho fé, eu estou falando, eu sou dependente de Deus. Nesse caso aqui, Adão ele tinha que obedecer pela fé. Ele tinha que depender de Deus. E no momento que ele para de depender de Deus, o que acontece? Ele morre. Porque Satanás vem através da serpente e fala para ele: não foi muito bem isso que Deus disse. Olha, se você comer daquele fruto, você vai ser conhecedor do bem e do mal, e não é isso que Deus quer. Deus não quer, Satanás falando, Deus não quer com que você controle a sua própria vida. E era justamente isso que Deus não queria. Mas Satanás coloca de uma maneira que parece uma coisa boa. Eu não tenho controle da minha vida? Não, mas eu gostaria de ter controle da minha vida. E aí Satanás vai e ilude o homem. E ele cai. E o que acontece? Ele morre, e a gente sabe que ele não morre fisicamente. Ele morre espiritualmente. E por conta de toda aquilo que vem com a morte espiritual, ele acaba morrendo naturalmente. Ou seja, a morte, presta atenção, não estava nesse pacote para o homem, gente. A morte física, ela é consequência do pecado. Doença é consequência do pecado. E o que a gente vê aqui? Deus virando para o homem e falando: eu quero fazer uma aliança com você, mas eu quero que você me obedeça pela fé. Oséias, no capítulo 6, vai nos lembrar que existiu uma aliança feita com Adão. Oséias 6,6 diz: pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança com Adão. A Bíblia não fala explicitamente que Deus fez uma aliança com Adão. Mas se a gente conhece os termos, se a gente conhece as obrigações, a gente entende, Oséias está falando que Deus tinha uma aliança com Adão. E aqueles homens da época de Oséias transgrediram como Adão transgrediu uma aliança. A própria obra de Adão, gente, era necessária para a vida de Adão. E por isso, essa aliança com Adão era condicional. Mas o lugar onde Deus está apontando é que a obra consumada de Cristo nos assegura a vida nele. Trabalhamos a partir da vida e não para ela. Por isso que quando a gente fala sobre a obra consumada de Cristo, existem obras. O apóstolo Tiago vai falar que fé sem obras é morta. Ele não está falando que a nossa vida começa daquilo que a gente faz. A nossa vida começa daquilo que Cristo fez. E porque Cristo fez, nós trabalhamos. E porque Cristo fez, nós agimos. E porque Cristo fez, nós obedecemos. E aí, Romanos capítulo 5, do verso 12 ao verso 21, ensina que Adão peca, gente. Portanto, a sua desobediência nos é imputada e nascemos em pecado e afastados de Deus. E aí o que Deus faz? Com base no pacto estabelecido consigo mesmo, Deus faz então uma promessa incondicional. Deus começa com Adão dizendo: se você comer, você vai morrer. Se você não comer, você vai continuar vivendo. E o que acontece com Adão? Ele come. E aí um pouco mais para frente, Deus faz uma promessa incondicional. Gênesis capítulo 3, vai lá comigo. Verso 15, disporei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Tá botando alguma coisa condicional para Adão aqui? Olha, se você for legal, eu dou para vocês
a descendência de mulher. Mas não tem condição aqui. É incondicional. Ele diz, eu porei inimizade entre você e a mulher, está falando da serpente, entre a sua descendência e a descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então Deus já começa a manifestar aqui, mais uma vez, o seu coração de graça. Não importa o que aconteça com a humanidade, a minha promessa, eu não volto atrás. Vai nascer um, e esse vai ferir a cabeça da serpente. Não importa o que a humanidade faça, eu estou firmando essa promessa agora. É uma promessa incondicional. Para dizer, não importa se a humanidade aceite ou não aceite, vai nascer um que vai redimir a humanidade. Lembra que a promessa de redenção era uma promessa eterna. Quando a gente entende isso, a gente entende que os planos de Deus não podem ser frustrados. Alguém diga amém, por favor. As promessas de Deus não podem ser frustradas. No sentido comum, todas as alianças que vão aparecendo, todas as alianças que vão se desdobrando, que a gente vai ver, todas elas são desdobramentos da graça de Deus. A gente tenta separar Antigo Testamento, Novo Testamento, Velha Aliança, Nova Aliança, mas toda a aliança que vem, a partir de Gênesis capítulo 3, do verso 15, é um desdobramento da graça de Deus. Ainda que você diga, e olhe para Moisés e diga, era uma aliança de lei. Todas elas eram um desdobramento do plano da redenção. Todas elas é a manifestação da graça querendo chegar até nós. No sentido comum, essas alianças são incondicionais. Não há condição extra, nenhuma cláusula se. Deus não diz, eu prometo isso somente se seus descendentes me obedecerem. Da mesma forma, não encontramos condições adicionais óbvias quando Deus promete a Abraão que tirará os israelitas do Egito. Eu vou tirar o povo do Egito. Quando ele fala para Moisés, eu vou tirar. Se vocês me obedecerem, eu vou tirar o povo do Egito. Claro que há requisitos para a aliança, inclusive na nova aliança. Caso contrário, a gente acreditaria no universalismo. O que é o universalismo? No final das contas, vai todo mundo ser salvo, não existe inferno. Isso é universalismo. É claro que existem condições. Jesus deixa muito claro no Novo Testamento, quem crê em mim vai ser salvo. Quem não crê já está condenado. Existem condições. Eu sou o único caminho para Deus. Existem condições. A gente pode dizer que os exemplos de promessas incondicionais no Antigo Testamento antecipam a segurança que Deus nos dá quando garante a salvação eterna em Cristo. Os exemplos de condições no Antigo Testamento antecipam tanto a necessidade da obediência do próprio Cristo. Lembra que está tudo se desdobrando para apontar para Jesus. Então, se Moisés precisava obedecer na Antiga Aliança, ele estava mostrando que Cristo precisava obedecer na Nova Aliança. Como aquele que vai instituir a Nova Aliança. Então, gente, a segunda aliança que aparece, ou seria a primeira, né, nesse termo bem dizendo sobre aliança, é a aliança com Noé. Então, você tem a aliança de redenção. O que a aliança de redenção diz? Deus fazendo um pacto com Deus, dizendo, é isso que nós queremos para essa humanidade que nós vamos criar. Ele cria o homem, faz uma aliança com Adão, e você sabe que quando você entende essa aliança com Adão, você entende que Paulo fala em Romanos. Falando do primeiro Adão e do segundo Adão. Tamanho importância a gente olhar para esses textos de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 3. Mas aí você sabe que ao longo dessa história o pecado vai entrando na humanidade e vai destruindo. Gênesis capítulo 8. Veja lá comigo, Gênesis no capítulo 8. Do verso 20 até o verso 22. Gênesis capítulo 8. Diz, Noé levantou o altar ao Senhor. E tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar.
E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas. Ponto. Você entendeu que incondicional? Nunca mais vou. Porque é mau desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis 9. Gênesis capítulo 9. A partir do verso 8. Diz: Deus também disse a Noé e aos seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais dilúvio para destruir a terra. Nunca mais haverá. Deus disse: esse é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando você está naquele dia bonito, e você está vendo aquele arco-íris, saiba que aquele é um sinal de uma aliança. E que você aprendeu na Atos que a aliança é um acordo entre partes. Que Deus decide fazer isso antes da fundação do mundo, e agora Ele chama Noé para participar. Gente, que maravilha! Quando você vê aquele arco, aquela aliança, é uma promessa que Deus cumpre. Não é só um fenômeno da natureza. Deus deixou aquele arco para nos mostrar a sua fidelidade. Ele diz: eu nunca mais destruirei a terra com dilúvio. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, verso 14. Então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vocês, e todos os seres vivos de todas as espécies. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens. Eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus, aliança o quê? Eterna. Entre Deus e todos os seres vivos e todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé: esse é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos na terra. A aliança de Noé, gente, se você quiser anotar, anote que a aliança de Noé é a aliança de preservação. Quando você olha para aqueles arcos, você sabe que existe preservação no coração de Deus. Gente, como é rico a gente entender que Deus é um Deus de aliança. É uma aliança de preservação. É um pano de fundo para a redenção que virá. Essa aliança de preservação significa um novo começo para os seres humanos e a continuação da vida. Agora você vai olhar para o arco-íris e você vai ver que Deus está cumprindo a sua aliança. Ele quer com que você experimente vida. É um novo começo para os seres humanos. Quando você olhar para aquele arco, saiba que Deus, na sua eternidade, programou que o ser humano teria um novo começo. Aí a gente olha, depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. A gente olha para a obra da cruz. E na obra da cruz nós temos um novo começo. Aí, Romanos capítulo 8 vai dizer que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, se está em Cristo Jesus já não há mais morte. A gente vê isso lá em Apocalipse, no final de todas as coisas, capítulo 21, 22, não há mais morte, não há mais choro, não há mais doença. Só estou lembrando que o arco está falando sobre preservação e novos começos. O arco nas nuvens, o sinal da aliança, testifica que Deus retirou suas armas de guerra, que Ele preservará o mundo até que a redenção seja realizada. Uma outra aliança que a gente vê nesse desdobramento da graça de Deus é a aliança com Abraão. Gênesis capítulo 12. Vai lá comigo. Gênesis capítulo 12. Deus faz uma aliança com Abraão.
o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. E engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Qual é a condição que a gente vê aqui? Nenhuma. Deus está falando: eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar, Abraão. E aliás, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Gênesis 15, vai lá para Gênesis 15. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha causa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou: tu não me deste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para justiça. Ou seja, Abrão creu na promessa de Deus. E veja, por exemplo, olha só, gente, é tão importante isso, a gente entender, que Abrão, ele sai da rota. Você lembra disso? Que Abrão sai da rota, que Sara tem uma ideia mirabolante. Ele fala: pega Agar. E você entende que naquele mundo, Agar era uma serva de Sara. Era para fazer o que quisesse. E aí, Abrão pega Agar e tem Ismael. Isso não invalida a promessa de Deus para ele. Isso não invalida a promessa de Deus. A promessa de Deus continua pairando. Você lembra lá em Gênesis 1 que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. O que o Espírito Santo estava fazendo pairando? Ele estava esperando uma ordem de Deus. E aí você vê que a promessa fica aguardando a conclusão dela na vida de Abraão. E aí Abraão vai e se volta para Deus novamente. E neles é gerado Isaac. Aí em Gênesis 22, Deus pede para Isaac, Deus pede para Abraão: eu quero o seu filho. E não somente ele diz isso, ele fala assim: eu quero o seu único filho. Mas Deus não tinha Ismael? Abraão não tinha Ismael? Ismael não era filho de Abraão? Tanto que essa guerra, essa brigaiada que está toda aí, é justamente por causa dessas diferenças. Mas eu sou filho de Abraão. Eu também sou filho de Abraão. O problema é que aquilo que a gente gera na carne, gente, muitas vezes persegue a promessa de Deus na nossa vida. Mas isso não invalidou Deus de cumprir uma aliança com Abraão, dizendo: de ti vai nascer alguém, e é dessa promessa que eu estou te dando. Tanto que tinha que ser milagre, gente. O cara já com 100 anos, a mulher com 75 anos. Tinha que ser milagre. E Deus está falando: deixa comigo, que se é promessa, tem que ser através de milagre. E aí acontece o milagre, nasce Ismael. Isaac. Efésios capítulo 2, no verso 8, diz: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão, Deus o quê? De antemão preparou para que nós andássemos nela. Depois de Noé, gente, Deus fez uma aliança com Abraão, na qual prometeu abençoar o mundo por meio de uma família e de um filho nessa família. Filho com F maiúsculo. A bênção de Abraão não era só encher e multiplicar a terra. A bênção de Abraão seria realizada verdadeiramente através de Cristo.
Essa promessa é vista então como um prenúncio da bênção universal que viria através de Cristo. A aliança, não botei aqui, a aliança abraâmica é uma das alianças mais importantes nas Escrituras para entender como nós recebemos a salvação. Nós recebemos a salvação pela fé, mas é a graça dele que nos estipula. Deus chega para Abraão e fala, você vai ter um filho. O que Abraão precisava fazer? Só acreditar. E é aí que Efésios se cumpre na nossa vida. É aí que nós podemos dizer que nós somos filhos de Abraão. Porque Abraão creu naquilo que ele recebeu pela graça. E a gente entende isso. A gente entende que aquilo que Deus dá pela graça, nós recebemos pela fé. Então quando a gente olha para a aliança que Deus estava fazendo com Abraão, ele estava fazendo, eu sou o Deus da graça. Você quer um filho? Eu vou te dar um filho. Tudo que você precisa fazer é acreditar em mim e não no seu próprio esforço. Aí vem Efésios capítulo 2 e mostra isso para a gente. Não é por obras, não é pelo seu esforço. É claro que a gente não fica parado nas coisas que Deus fala com a gente. A gente age por isso, mais uma vez, Tiago vai falar que a fé sem obras é morta. A nossa fé tem que ser mostrada através das obras. E a gente vê isso aqui em Abraão. Uma outra aliança que a gente vê na Bíblia é a aliança com Moisés. Também chamada de antiga aliança, velha aliança. A aliança estabelecida, olha só que interessante, a aliança estabelecida no Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas, deu ao povo de Israel a lei e estabeleceu Israel como um povo escolhido de Deus. Essa aliança, no entanto, apontava para a necessidade de um Salvador que cumprisse perfeitamente a lei. Eu quero que você entenda que Deus nunca esperou que Israel cumprisse toda a lei. Porque mais do que apontar para aquele povo, estava apontando para Jesus. Jesus foi o cumprimento da lei. Deus nunca pretendeu que a lei mosaica fosse um meio de salvação para pecadores. Esse não era o intento da lei. Quando a gente pega aqui Gálatas, no capítulo 3, olha só, irmãos, fala em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Quem é o descendente que Paulo está falando aqui? Jesus. A promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e seus descendentes. Como falando de muitos, porém como falando de um só. E ao seu descendente, que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anterior, confirmada por Deus, não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, ao ponto de anular a promessa. O que ele está falando? Aquela promessa que foi dada, você lembra que Deus fez uma promessa para Abraão, incondicional, tudo que Abraão precisava era acreditar. Ele está falando que a promessa não seria anulada pelo não cumprimento da lei. Ele está falando, a lei veio para revelar algo, e não para invalidar a promessa. Qual era a promessa? Jesus. Quando você olha para a lei, e como Deus doa a lei, preste atenção, porque Deus doa a lei depois de sacrifício de sangue. Como assim, pastor? Lembra que eles tinham sido libertos do Egito? E como eles foram libertos do Egito? Depois da Páscoa. E na Páscoa eles tiveram que matar um cordeiro, tiveram que passar o sangue no umbral. Ou seja, era preservação de vida. E aí vem a lei justamente para dizer, vocês precisam de um Salvador, vocês não podem se salvar. A lei vinha para apontar para isso, gente. Então, ele continua dizendo aqui, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Meu Deus, isso aqui é maravilhoso. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões. E eu sempre digo que a lei, ela é uma manifestação do amor de Deus. Veja que a lei não é contra a graça. A lei é um instrumento da graça para dizer para o homem, você não pode salvar a você mesmo.
Depois de Deus ter matado aquele cordeiro, depois dos homens terem matado aquele cordeiro, apontando para o sacrifício de Jesus, ele dá a lei. Então a lei veio depois do sacrifício. Meu Deus! A lei não veio para conquistar o sacrifício, a lei veio depois do sacrifício. E ele está falando, para que veio a lei? Acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Em suma, a aliança mosaica parece uma aliança de obra, porque parece que Deus está pedindo algo para que a gente ganhe a salvação. Em suma, a aliança mosaica parece uma aliança de obra, mas não é em si uma aliança de obras para os pecadores cumprirem. Ela está enraizada na graça, na livre escolha de Deus de salvar Israel e então guiá-los naquilo que lhe agrada, o que é chamado de lei moral. Então era para o homem dizer assim, eu não posso salvar a mim mesmo. Eu não vou me apegar à lei, eu vou me apegar àquele que fez a lei. Então eu vou guardar isso no meu coração. A penúltima aliança que a gente vê é a aliança com Davi. Bonito esse Davi, né? Aleluia. Moderna, usando um brinquinho ali, coisa e tal. Está em inteligência artificial, acho que... né? Moderna. Quando a gente pega a aliança com Davi, a aliança com Davi identifica a única família descendente de Abraão, na qual Deus cumpriria todas as promessas ao seu povo. Porque mais para frente você vai ver que é através da linhagem de Davi. E você vê lá na frente, lá em Mateus, você vê aqueles cegos gritando, Jesus, filho de Davi. Por quê? Porque Deus fez uma promessa. Você vê que está tudo se desenrolando. Ele fala para Abraão, vai ser através de um descendente. Mas para ser um descendente físico, tem que passar através de uma família. E ele estabelece esse caminho através de Davi, 2 Samuel 7,16. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Que promessa é essa? A promessa do trono de Jesus. Aliás, quando você chegar lá em Apocalipse, a Bíblia fala que ele tem a chave de Davi. Algo de autoridade. A gente precisa se lembrar que Deus prometeu a Davi, de maneira incondicional, que o seu trono seria estabelecido para sempre. A gente deve se lembrar que mesmo quando Deus nos dá uma promessa incondicional, há consequências quando nos afastamos dele. E você vê isso em Davi. Lembra que é algo incondicional. Deus disse para ele, falou assim, vai ser através da sua família. E aí o que acontece? Davi vai, erra, continua sendo homem segundo o coração de Deus. Aí vem Salomão erra. A partir de Salomão o reino se divide, mas a promessa continua sendo intacta, estando intacta. O seu trono será estabelecido para sempre. Porque presta atenção, gente, não era acerca de Davi, era acerca de Jesus. A promessa foi dada para Davi para se cumprir em Jesus. E aí, no fim, a família de Davi daria origem a um filho de Davi em particular, que expiaria os pecados da linhagem de Davi e, de fato, de todo o povo de Deus. É aí que a gente entra em Isaías capítulo 53. O que é Isaías capítulo 53? Isaías capítulo 53 é Deus olhando para trás e fazendo assim, eu fiz uma aliança com Davi, o meu servo. E, portanto, com o seu povo, eu sou o Deus que vai apagar os pecados deles. E aí a gente chega no clímax de todas as alianças de Deus, que é a nova aliança. A nova aliança, na realidade, ela é o ápice de tudo aquilo que vem se desenrolando. Abra aí comigo em Jeremias capítulo 31. Já estamos terminando. Jeremias 31. Eu não sei se você consegue perceber o plano de Deus na história.
como Deus vem mostrando o seu desejo na eternidade, se concretizando na pessoa de Jesus. Jeremias, no capítulo 31, verso 31 até o verso 33. Diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, que era a sombra de tudo, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, a nova aliança é o ápice de tudo o que Deus queria que Israel tivesse aprendido. A nova aliança é o ápice, é o clímax de tudo aquilo que Deus tinha para o seu povo, para que ele pudesse experimentar. A nova aliança representa o ápice da obra salvadora de Deus entre o seu povo. Deus regenera o seu povo pelo seu espírito e renova os seus corações para que lhe obedeçam. A base para tal renovação é a cruz e a ressurreição de Jesus. Pois por meio da sua morte e ressurreição expiatórias, o perdão completo dos pecados é alcançado. Assim, a gente obtém um novo e ousado acesso a Deus, que não estava disponível nas outras alianças. Qual era o desejo que Deus tinha? E você lembra que Deus sempre começa essa aliança. Essa é outra coisa que a gente precisa notar nas alianças. Deus sempre inicia a aliança. Porque se ele inicia a aliança, ele dá os termos da aliança. É ou não é? Se você chega para propor algo para a pessoa, num acordo, você já vem com determinados termos. Ó, eu pensei isso, eu pensei aquilo outro. A mesma coisa Deus. Você nunca viu Deus perguntando para Abraão, e aí, o que você acha? E aí, Moisés, vou fazer isso, o que você acha? Você não vê isso. O que você vê? Deus já vem com os termos e fala, você quer participar disso? Você quer participar dessa grande obra que eu quero fazer para apontar para o meu filho? E aí nós respondemos pela fé. Então, quando a gente vê essas alianças, gente, a nova aliança, ela começa na primeira vinda de Cristo, mas a plenitude das suas bênçãos não chegará até a volta de Jesus. Todas as alianças anteriores apontam para a nova aliança. E Jesus cumpre de várias maneiras as promessas e os objetivos dessas alianças entre Deus e o seu povo. Na aliança com Adão, Jesus obedece a Deus perfeitamente, tendo sucesso onde Adão falhou e assegurando a justiça perfeita que nos permite estar diante de Deus sem medo. Na aliança com Noé, a obra de Jesus remove a maldição do pecado e removerá sua presença, conduzindo finalmente a um novo céu e a uma nova terra que durarão para sempre. Na aliança com Abraão, Jesus é a semente de Abraão, em quem o mundo é abençoado. E aqueles que confiam nele também são filhos de Abraão, que recebem a promessa da terra, a terra inteira. Recebem um grande nome, que é o nome de Cristo, e uma multidão de companheiros, servos divinos. Na aliança com Moisés, em Mateus 5,17, Jesus declara que não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Ele viveu uma vida perfeita e sem pecado, cumprindo todas as exigências da lei mosaica. E na aliança com Davi, o anjo Gabriel anunciou a Maria que seu filho Jesus seria dado o trono de Davi e reinaria para sempre. Em Apocalipse 22:16, Jesus é descrito como a raiz e a descendência de Davi. Ele é o rei prometido que nos governa com justiça para sempre, mediando entre nós e o Pai. Então, gente, a nova aliança é anunciada em Jeremias. Ela é inaugurada na vida, na morte e na ressurreição de Cristo. E ela é continuada no ministério da igreja e consumada no retorno de Jesus. Lucas 22, 19 e 20 nos lembra, e pegando um pão, a Poli vai trazer um pouquinho mais sobre isso, sobre a mesa, e pegando um pão,
Tendo dado graças, o partiu e lhes dizendo: isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: esse é o cálice, esse cálice é a nova aliança. Falando da consumação. Ele estava falando para os apóstolos. Você lembra da aliança de Moisés? Você lembra da aliança de Davi? Você lembra da aliança com Adão? Você lembra da aliança com Noé? Esse cálice é o cálice da consumação de todas as alianças que vocês estavam querendo experimentar. Ele diz: esse cálice é a nova aliança do meu sangue derramado por vocês. Hebreus capítulo 9 diz: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por eles. Então, gente, para terminar, uma frase de John Frame diz que todas as revelações passadas, todas as alianças passadas são cumpridas nele. Ele é o profeta maior que Moisés. É o sacerdote que substitui os sacerdotes do templo. Ele é o rei maior que Davi. O sacrifício de Jesus na cruz cumpre e substitui os sacrifícios de animais do templo, pois apenas o seu sacrifício remove os pecados do seu povo. É na morte de Jesus que seu povo morre para o pecado. E é na sua ressurreição que nós também ressuscitamos para uma nova vida. Então, gente, quando a gente entende as alianças, a gente entende que Deus está trabalhando para cumprir o propósito que Ele estabeleceu no seu coração. Tá bom? Que você seja abençoado com essa nossa aula, para que você entenda que Deus é um Deus que cumpre aquilo que Ele promete. Tá bom? Deus te abençoe.